Lula é um dos expoentes dessa agenda e está tentando colocar na ratoeira todos os países da América Latina, todo mundo na armadilha. O que é que está acontecendo? Gente do céu. Vou mostrar para vocês algumas coisas. Eu achei um artigo que tem dentro dele, um artigo internacional, um print de uma revista brasileira, Revista Hoje, de 2005, um negócio assim que eu falando, não tô acreditando no que eu estou lendo. Várias coisas que envolvem o Partido dos Trabalhadores. E depois, quero falar um pouco sobre Bolsonaro e o pior que se conecta com esse tema. E se vocês acompanharam o vídeo ontem que a gente comentou, lá da Financial Times, da força da pressão internacional, agora vocês colocam a mão na cabeça e falam, não, para que eu quero descer. Mas, antes de a gente começar o vídeo hoje, uma notícia, uma só, bem rapidinha. Gonçalves Dias prestou depoimento aí na CPI do Distrito Federal, admitiu manipulação de relatório da BIM sobre o dia 8, conforme informa aqui a Folha de São Paulo, e fala assim, né, que o ex-ministro do GSI, o general da reserva Gonçalves Dias, admitiu nesta quinta-feira, dia 22, que houve a edição de relatório da BIM enviado ao Congresso Nacional, com os alertas disparados às vésperas dos ataques às sedes dos poderes de 8 de janeiro. É sério, nossa, quem poderia imaginar? Ele admitiu, ele ia negar, não pode mentir em CPI, né? Quem mente vai preso. Para G. Dias, a modificação do documento não configura adulteração ou fraude. Não, só mudou, mas não é fraude, não é isso, é aquilo outro. Tem um vídeo, eu não vou dar play no vídeo, mas eu vou mandar para vocês no Telegram, se vocês não viram ainda, e eu peço uma coisa. Para muito além das palavras, preste atenção nas mãos do Gonçalves Dias. Ele tá de tremelique. Não sei se tá nervoso, mas assim, ó, tá com as mãos tremendo, tá com tremelique. Mas tá meio nervoso. E para vocês saberem, o vídeo onde ele fala aí sobre a questão do relatório, né, da adulteração. E o Metrópolis fala, o Gonçalves Dias nega que fraudou o documento e acusa a BIM de produzir relatório que não condizia com a verdade. A culpa é da BIM. Ex-ministro do GSI, do Dilma, presta depoimento à CPI da Câmara do Distrito Federal. Ele admitiu ter feito pequeno ajuste no documento, né? O presidente da comissão considerou o relato como acusação de fraude contra o órgão de inteligência. Eu acho que tem que investigar, né? Espero pelo dia que o Gonçalves Dias vai na CPMI do Congresso. Porque essa aí tem uma galera mais para dar uma pressãozinha nele. Essa daqui, a esquerda tá dominando do início até o fim. Mas vamos lá. Vamos lá. E a gente começa mais ou menos aqui. Aqui seria mais uma notícia, queríamos comentar de todos os jeitos, mostrar como o Lula segue relativizando. E no intervalo, 5 dias? 5 dias desde que o Lula foi lá no Pará, falou sobre as árvores, que as árvores não é minha, não é nossa, é da humanidade. Depois da fala do Pará, o Lula repetiu de novo. Onde foi, rapaz? Fala de 300, que ele falou de novo. Na live dele. Na live dele, mais uma vez, ele falou sobre essa questão, que a árvore não é sua, não é minha, é da humanidade. Pela segunda vez, ele relativizou a soberania nacional. E ontem, para o planeta Terra, no evento dos zongueiros mesmo, o nome da ONG é Global Citizen, Cidadão Global. A Amazônia pertence a toda a humanidade. Eita, Lula, é um miserável. Parabéns, pai, parabéns. Segue no seu plano. A gente ia comentar sobre isso, né? Relembrar esses fatos, etc, tudo mais. Mas aí começaram a acontecer algumas coisas engraçadas. A primeira coisa engraçada é quando eu peguei essa notícia, logo quando ela saiu, nas primeiras horas, né? Fui atrás do print. Ela tava assim, como tá o tweet da Folha de São Paulo. O tweet, eles ainda não apagaram. Olha o horário do tweet, 4h20 da tarde. A notícia é das 4h17, ou seja, 3 minutos no ar, fizeram um tweet. Notícia original. A Amazônia pertence a toda a humanidade, diz Lula em Paris. Veja vídeo. O presidente convidou o público do festival de música a conhecer a Amazônia na COP. E aí as críticas ao Lula foram tão intensas, mas tão intensas, que elas extrapolaram a bolha da direita e a turma da esquerda começou a jogar pedra. Porque a máscara do Lula, do grande líder da Revolução Comunista, já caiu. Lula é o vassalo do Biden. Não tem outra forma de se referir a esse cidadão. É o vassalinho que está em busca de um biscoito canino. Aí a Folha de São Paulo atualizou a nota às 7h58 da noite. Olha como muda. Quem poluiu o planeta foi quem fez a Revolução Industrial, diz Lula em Paris. Ó,
Agora o Lula está atacando o imperialismo. Ah, Lula, entendeu? Quem cai nesse papinho? Só que aí, se fosse isso, a gente ia ficar naquele comentário no vídeo, trazer a notícia. E agora que as coisas começam a ficar mais engraçadas. Por quê? Sempre acontece aquela típica provocação. Tava eu passando pelo Twitter. E é o que eu digo pra vocês, gente. Muitas vezes vocês acham assim, eu não tenho alcance, eu não tenho engajamento, ninguém lê o que eu falo, etc, tudo mais. Pessoal, essa postagem aqui, quando eu bati o print, agora o tweet, né? O Twitter, ele mostra lá a quantidade de visualizações. 329 visualizações. Não é um perfil que fala pra milhares e milhares e milhares de pessoas. Passei lá, apareceu aqui, a Bia da Caserna. Ela deu RT ali na Folha de São Paulo, do Lula falando, né, de Revolução Industrial, etc, que é onde ele fala que a Amazônia é da humanidade. E aí a Bia colocou umas falas ali, tá tudo entre aspas, do Al Gore, François Mitterrand, Gorbachev, né, o John Major, o primeiro-ministro da Inglaterra, e falas onde eles relativizam a soberania da Amazônia. Então, alguns cortaram que eu fiz questão de trazer o tweet do jeito que tá. Mas algumas dá pra ler. Ó. A primeira é o seguinte: ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós. Al Gore falou isso em 1989. Abre aspas, o Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. François Mitterrand, presidente da França, falou isso em tese, 1989. O Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais competentes. Mikhail Gorbachev, chefe do governo soviético, Moscou, 1992. Você vê, rapaz, umas falas assim, eu falei, mas será que isso é verdade? Quem a gente vê um monte de coisa na rede social, a gente fica se questionando, será que isso aqui não é fake? Isso aqui tá cara de fake news. Isso aqui deve ser fake news, né? Aí que começa a saga das pesquisas no Google. E lá vamos nós. Eu botei, né? Peguei uma frase dessa daí, Gorbachev, vamos ver, né? Se a gente achou alguma coisa. Site oficial, nossa Câmara dos Deputados. Um requerimento de 2005. A senadora Maria Helena era uma senadora de Roraima, pelo PPS. E ela já fala assim, ó. Solicita que sejam convidados os senhores ministro da Defesa José Alencar, o ex-vice-presidente do Lula, né, e o pai do sobrinho de consideração do Lula, o Josué Alencar, né, José Gomes, e Alencar também, e o Celso Amorim, para participarem de reunião de audiência pública neste órgão, com o objetivo de discutir a questão da internacionalização da Amazônia. Mal sabia a Maria Helena que o PT era um dos principais agentes nesse processo. Como você está vendo o Lula fazendo isso nos dias de hoje. Mas vamos mostrar o que o PT estava fazendo no passado. Pelo menos algumas denúncias. Aí dizia lá, né? Pô, vamos participar aqui, audiência pública, neste órgão, em datas a serem agendadas para discutir a questão da internacionalização da Amazônia. Aí quando ela coloca na justificativa do requerimento, do porquê essa sessão é importante, aí ela traz algumas falas. Tá ali, ó. Al Gore. Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós. Henry Kissinger, ex-secretário de Estado americano em 1994, os países industrializados não poderão viver de maneira como existiram até hoje se não tiverem à sua disposição os recursos naturais não renováveis do planeta. Ou seja, para eles viverem no bem bom, o Brasil tem que continuar sendo uma colônia. É o que está acontecendo, né? Terão que montar um sistema de pressões e constrangimentos garantidores da consecução de seus intentos. E pressão internacional, principalmente contra a Amazônia, foi o que a gente viu, e muito, durante o governo Bolsonaro. Sabe essa história dos artistas? A gente vai falar dos artistas. Gorbachev, né? Essa foi em 92 aqui, segundo o requerimento. O Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais competentes. François Mitterrand, 89. O Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. John Major, então primeiro-ministro da Inglaterra, em 1992. As nações desenvolvidas devem estender o domínio da lei ao que é comum a todos no mundo. E é o que eles estão fazendo isso com o meio ambiente, é do planeta, é o clima. As campanhas ecológicas internacionais que visam a limitação das soberanias nacionais sobre a região amazônica estão deixando a fase propagandística para dar início a uma fase operativa, que pode definitivamente ensejar intervenções militares diretas sobre a região. Conselho Mundial das Igrejas Cristãs reunidas em Genebra em 92.
A Amazônia é um patrimônio da humanidade. A posse dessa imensa área pelos países da região é meramente circunstancial. Aí você fala, pô, mas né, é um requerimento da deputada, né? Esses deputados aí fazem um monte de fake news. Será que isso realmente foi verdade? Vamos continuar dando uma olhada. Aqui eu acho que tá acima de qualquer suspeita. Rede Globo. Rede Globo de comunicação, né? Portal G1, 16 de agosto de 2012. A Globo não mente. Impossível refutar a Rede Globo. A Globo traz algumas falas. Traz a do Gorbachev, traz mais outras. Mas antes da gente falar sobre essas falas, olha que manchete bacana. Rica, extensa e vulnerável. A Amazônia é a preocupação número 1 do Exército. Para generais, ONGs sem controle do Estado representam risco à região. Acesso difícil deixa militares isolados e sem recurso em bases na fronteira. O que é que a turma das ONGs anda fazendo? E a gente vem comentando bastante. Proibindo a Ferrogrão de sair do papel. Proibindo a BR-319 para conectar Manaus, né, o resto do país. A BR lá que sai do Acre para o Peru. Se não tem estrada, mantimentos não chegam. Você sequer consegue combater o crime porque você não consegue chegar lá, a não ser que todo mundo tenha helicóptero. Mas eu acho que não tem dinheiro para isso, nem efetivo. Então, olha que engraçado. Os problemas que nós vivemos hoje são os mesmos problemas, pelo menos, segundo a Globo, desde 2012. Vamos dar uma olhada. Com 11,2 mil quilômetros de fronteiras com 7 países e área equivalente a 42% do território nacional. Isso é uma coisa que eu fico me questionando. Porque você olha o mapa do Brasil, etc., mas não sei porque é do tamanho, né? Porque é como se fosse uma listrinha perto do oceano, a principal região da Zona da Mata, onde foi a principal área de colonização do Brasil, né, e desenvolvimento. Às vezes você não percebe a imensidão que é a Amazônia. É metade do Brasil. É metade do território brasileiro. A região amazônica. Ele não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Olha o tamanho do Brasil. Quinto maior país do mundo. A não ser que tenha mudado aí nos últimos tempos. Mas enfim. O medo, no entanto, não é invasão estrangeira. Não é invasão. O medo é outro. Para a alta cúpula militar, a maior ameaça está em organizações não governamentais, os ongueiros. Ongueiros, que podem fomentar o separatismo, a venda ilegal de terras indígenas, a apropriação indevida de recursos da floresta por estrangeiros, além de impedir o desenvolvimento da região. Bom, nisso os militares acertaram, porque se passaram 11 anos e a região amazônica continua sem se desenvolver. Pelo contrário, está tudo sendo barrado. Tudo não, muita coisa. Trabalhamos com riscos. Não necessariamente você precisa invadir a Amazônia para dominá-la. Há outras formas do Estado perder o controle. Consideramos que existem algumas ONGs dentro da Amazônia que são problemáticas. Não temos o controle delas, diz o general Valmir Almada Schneider Filho, do Estado-Maior do Exército. Se você precisa desenvolver a região e, de certa forma, alguém impede o seu acesso e atuação de órgãos públicos nela, você está perdendo o controle. Precisa de logística, precisa de infraestrutura. Mas os zongueiros, não pode, jeito nenhum, não deixa que isso aconteça. E ainda a venda de grandes lotes de terras públicas a empresários de outros países, já enfrentamos essas dificuldades. Exemplifica o general, que é responsável por monitorar situações que possam resultar em crises ou conflitos que atinjam o interesse nacional. Em 2008, cálculos da CPI das ONGs apontaram que mais de 350 grupos atuavam na região. Para o comando das tropas na Amazônia, o general Eduardo Vilas Boas, a ausência do Estado é a principal causa da região representar hoje a preocupação número 1 dos militares. Em pleno século XXI, o país ainda tem quase metade do seu território não ocupado integrado à dinâmica nacional. Veja, por exemplo, o estado do Amapá. Há quanto tempo estão tentando ligar o linhão do Tucuruí para interligar no sistema elétrico nacional, mas não pode. Por quê? Porque o zongueiro não deixa. Porque o fio vai passar em cima da oca. Mas o fio não está não sei quantos metros de altura. Não importa. O índio vai mover a oca. Gente, pelo amor de Deus. Trabalho que dá construir uma oca. Você acha que vai... Não, não pode. Não pode. Estou sendo irônico. Ela não pode ser um grande vazio e nisso está a grande preocupação que temos em relação a ela. A Estratégia Nacional de Defesa, promulgada em 2008, colocou como ponto-chave para o país manter a soberania da floresta, relacionando o progresso com a manutenção do controle da Amazônia. Aí vamos lá. O Brasil repudiará pela prática
de atos de desenvolvimento de defesa a qualquer tentativa de tutela sobre as decisões a respeito de preservação, desenvolvimento e de defesa da Amazônia. Não permitirá que organizações ou indivíduos sirvam de instrumentos para interesses estrangeiros, políticos ou econômicos que queiram enfraquecer a soberania brasileira. Quem cuida da Amazônia brasileira, a serviço da humanidade e de si mesmo, é o Brasil. Bom, só mostra que os militares perderam, né? Me perdoa, vocês perderam, porque isso daí não está acontecendo, inclusive nas falas do próprio presidente da República, o Dilma. Nos anos 90, aí agora, né? Agora ninguém vai questionar a Rede Globo. Nos anos 90, vários políticos estrangeiros defenderam que a mata deveria ser internacionalizada. Matéria do Globo. Em 1989, o então vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, afirmou que, ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós. A mesma linha foi adotada pelos ex-líderes François Mitterrand, da França, Mikhail Gorbachev, que afirmaram que o Brasil deveria aceitar uma soberania relativa. E só mais um parágrafo dessa matéria que é interessante. Lá, bastante, ele fala o seguinte, ó, outro foco de atenção é o Parque Nacional de Tucumaque, uma unidade de conservação em área montanhosa e de difícil acesso entre o Amapá e a Guiana Francesa. O Amapá, que não pode explorar lá fora do Amazonas, mas a Guiana Francesa pode. Onde indígenas denunciaram a atuação de ONGs europeias, garimpos clandestinos e tráfico de animais em extinção. E as denúncias até agora aconteceram em que? Eu acho que nada. Mas vamos continuar. Aí, tava eu passando, eu me deparei com isso aqui, essa postagem. Eu falei, mas rapaz, que história é essa aqui? Eu vi ali no relatório de inteligência. Eu falei, mas pera aí, pô. Relatório da BIM. E essa postagem aqui também eu encontrei depois de uma thread feita pela esquerda em 2022. Esse relatório já tá rolando na internet há um tempinho. E o Renato fez um post. É um relatório que era para ser sigiloso da BIM. Vocês vão ver a imagem. Documento oficial. Em 2009... a BIM já havia identificado comportamento suspeito de determinadas ONGs que atuavam no Brasil com financiamento externo. O relatório apontou que 11 ONGs que, em uma atuação combinada entre militância e judicializações, articulavam o desmonte do projeto da usina de Belo Monte. A investigação identificou uma rede de influência extensa e listou as instituições WWF, Greenpeace, Avaz, AIDA, Fundação Clinton, eu não li isso. Eu não li isso. Eu me empolguei tanto que eu não li esse nome. The Nature Conservancy. Grava esse nome. Nossa, acabei de fazer uma descoberta de uma coisa que eu vou contar daqui a pouco. Rapaz, inacreditável. Amazon Watch, Rainforest Foundation, como as ONGs mais ativas e aparentemente as líderes desse levante contra o Brasil. Espera-se que a CPI das ONGs traga luz ao movimento ambientalista, o qual atua como instrumento neogovernamental e arma geopolítica. Rapaz, eu tô de cara que eu não li isso aí. Eu me empolguei tanto quando eu vi no início. Eu falei assim, não, eu entendi. Eu acho que já entendi o que é que isso aqui se trata. E eu não vi esse nome. Rapaz, eu posso estar louco, mas eu acho que esse nome é o nome que o nome que vai aparecer num jornal da década de 90, que eu acabei achando uma nota interessante. Mas vamos lá. Aqui o documento. Relatório de inteligência número 0251-82260-ABIN-GSI-PR-9 de maio de 2011. Organizações não governamentais estrangeiras atuantes na campanha contra a unidade de alta tensão de Belo Monte. O projeto de construção... Não, acho que é a usina hidrelétrica, na verdade, né? O UHE. De Belo Monte, Altamira, tem enfrentado oposição de diversos segmentos da sociedade civil internacional de defesa dos direitos humanos e do meio ambiente. Algumas das ONGs atuantes no estado recebem doações de organismos internacionais e governos estrangeiros, que contribuem significativamente para a realização das atividades das organizações no país. Essa é a primeira página. Aí vai passando um monte de coisa. O Renato, quando ele fez a postagem, colocou 3 fotos. Aí estava listada várias ONGs. E eu fui pesquisar sobre esse documento da BIM. Aí eu me deparei com a trás da esquerda, que eu acho que eu nem coloquei aqui, o cara. Mas é um perfil, é pensar em história. Aí esse perfil desse cara, ele traz uma 4ª página. Uma 4ª página. No documento mesmo, na entrega, o PDF eu não achei. Mas o cara trouxe a 4ª página. E a 4ª é engraçada. Estrangeiros provenientes predominantemente dos Estados Unidos, França, Rússia, Reino Unido, Bélgica e Itália
frequentam as aldeias Arara do Maia e Paquissamba Juruna na volta da Grande. Nos encontros, membros de ONGs internacionais levam motores combustíveis e presentes para as comunidades. As aldeias indígenas Caiapó e Arara do Laranjal, também na Volta Grande, têm proibido visitas de estrangeiros. Aí que vem a parte engraçada. Personalidades estrangeiras, muitas vezes com apoio das ONGs estrangeiras, como a atriz Sigourney Weaver, o cineasta James Cameron, do filme Titanic, do filme Avatar, e o ator e ex-governador da Califórnia, dos Estados Unidos, o Arnold Schwarzenegger, estiveram em Altamira também para criticar o projeto energético brasileiro. O Brasil não pode se desenvolver energeticamente porque não existe indústria sem energia. E o Brasil não pode ter indústria para fazer frente às nações desenvolvidas. As companhias contrárias à construção da usina de Belo Monte têm recebido apoio de estrangeiros e ONGs internacionais cujas atividades no país são parcialmente financiadas por organismos internacionais e governos estrangeiros. Tais campanhas têm disseminado no Brasil e no exterior posicionamento ideológico maniqueísta norteado por suas ações internacionais que vislumbram o projeto de Belo Monte como símbolo internacional de um conflito recorrente entre os governos e seus interesses no desenvolvimento social e econômico de um lado e as sociedades tradicionais indígenas e seus interesses na defesa dos direitos humanos e no meio ambiente do outro. Aí tá lá, origem 822, BID, fusão, referência, anexos. Aí, gente, olha que engraçado. A gente viu aí, e a gente continua vendo, atores de Hollywood, sai o James Cameron, entra Leonardo DiCaprio, sai o Hollywood, vem lá o Mark Ruffalo, né? Como o Bolsonaro falava. É toda hora, mas é o mesmo... Vocês conseguem perceber que tem um padrão de atuação? Os anos mudam, mas até a forma de agir, até os personagens, até de onde vêm os personagens, é a mesma coisa. O Brasil, o país das coincidências. Óbvio que é uma coincidência, né? Mas vamos lá. Aí tá falando de Belo Monte. Não pode construir de jeito nenhum. Aí veja que interessante. Isso daqui vai fazer sentido quando a gente fala de uma matéria que saiu ontem. E a parte engraçada da matéria, que saiu ontem, além do conteúdo, é quem escreveu. Você vê, e vai ser o mesmo padrão do que a gente está vendo aqui. Aqui é uma nota de 2010, onde é o Estadão, e ontem também foi o Estadão, é o Estadão que está entrevistando a Ongueira. Rapaz, e esse vivo para sempre... Movimento Tigu, talvez esse vivo para sempre seja até um grupo. Talvez o Movimento Tigu seja só o início. Espero que não, porque senão já é outra coisa que eu vou descobrir aqui no meio do vídeo, que acabou de conectar com uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas beleza. Usina é um crime contra a humanidade. Quem diz isso? Antônia Mello, do Movimento Xingu Vivo para Sempre. Entrevista do Estadão. E aí dizia que ela, que mora em Altamira, esteve no Rio em um seminário organizado pela Fundação Heinrich Böll, ligada ao Partido Verde Alemão. Eu não vou trazer aqui a nota, porque a gente já comentou algumas vezes, mas foi o Partido Verde Alemão que recentemente pediu por Rodrigo Pacheco não avançar com o marco temporal. Não faça isso, Pacheco. Ano passado, durante as eleições, a gente comentou isso algumas vezes. Alguns deputados, parlamentares, eurodeputados eram o Brasil, saber sobre a democracia, defender a democracia, não só os Estados Unidos. Uma das principais, a Ana Cavazzini, que é do Partido Verde, da Alemanha. Apenas coincidências. O Brasil é o país das coincidências, mas vamos continuar. Aí, olha isso daqui. Veja se não tem tudo a ver com a Ferrogrão, com a estrada lá que liga o Acre ao Peru, BR-319 e muitas outras obras no Brasil que às vezes ficam empacadas por questões ambientais. Ministério Público Federal pede intervenção judicial imediata na obra de Belo Monte. Não. Órgão aponta impactos negativos da obra a povos indígenas da região. Ação da Justiça também pede multa à empresa responsável pela usina. 4 anos antes dessa nota, 2011, no mesmo ano aí do relatório da BIM, a OEA pede suspensão do processo de construção do Belo Monte. A alegação é que as comunidades indígenas não foram ouvidas. Eu nunca vi isso. Toda obra no Brasil parece que a turma esquece de ouvir os índiozinhos. É no Leão Tucuruí, é na Ferrugem, é na BR,
todas as obras, o povo esquece. Parem! São 12 anos esquecendo os índios. Falem com eles. Mudem a oca de lugar. O Ministério Público do Pará concorda com a decisão. Organismos internacionais multilaterais, não multipolar, multilateral. Multilateral é o oposto de multipolar. Multilateral é todo mundo unido em torno de uma mesma causa. Todo mundo meio que se concorda. Uma espécie a ONU. Você cria um único bloco de força. Tá todo mundo lá dentro. Todo mundo bate continência. Multipolar, várias pessoas dão pitaco, são vários polos diferentes. Tá vendo? No final do dia, essas instituições, nenhuma está do lado do povo. Está mais do que claro. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Eu quis trazer essas notas porque se hoje em dia a gente tem um problema de desenvolver o Brasil energeticamente, e a gente viu isso na questão da exploração do petróleo na foz do Amazonas, a mais de 500 quilômetros da costa do Amapá, lá na margem equatorial. Não pode. Não, que esse tipo de energia é ruim pro Brasil, etc e tudo mais. Tá vendo o Brasil ser podado? Acabamos de falar do caso de Belo Monte. Não pode. Interesses internacionais. E aí eu lembrei, no vídeo 1317, onde falávamos da CPI da Rockefeller, que eu falei, gente, fui parar para ler o jornal, aí me deparou aquele jornal, O Semanário, e aí uma das notas falava sobre Átomo Brás. O vídeo falava, não, pessoal, longe de mim falar de criar uma estatal do átomo. Só que eu falei, essa nota é interessante, porque aqui em 1957 ou 1959, não lembro o ano dessa nota em específico, o Orlando Soares falava o seguinte, ó, Wall Street mete-se debusadamente em seus negócios internos, delimita a sua política externa, molda a opinião pública de cerca de 280 milhões de habitantes segundo os seus interesses. Ele está falando da América Latina. O mercado financeiro interferindo aqui é o mesmo padrão. Por quê? Porque o Brasil é o país das coincidências. Mas os imperialistas yankees sabem que a produção e o consumo de energia é que determinam o progresso econômico e social de um povo. Deve ser por isso que a Amazônia está bem pobre. Sabem que não havendo produção de energia, não há progresso. Ora, a nação que se quiser industrializar terá que produzir energia abundante a preço e a baixo preço, seja que tipo for, energia elétrica, carvão, derivados de petróleo, energia nuclear. E aí, 57 ou 59, mostrava que a população da América do Norte e América Latina era a mesma, em torno de 6,8%, 6,9%. Só que a produção era 40,4% da produção do mundo concentrada na América do Norte contra 4,4% da América Latina. Enquanto o consumo de energia, 40,5% na América do Norte, 3,7% na América Latina. Consumo de energia do planeta inteiro. Eles estão nos impedindo de crescer há décadas. E onde estava o PT? Onde estava o PT? É melhor não tentar achar. Vamos lá. Aí a gente vai. E tome Google. Aí lá, depois que eu descobri o site da Biblioteca Nacional, tem coisa, viu? E pensa no site legalzinho. Rapaz, é só notícia catastrófica. Você vê essa questão da soberania da Amazônia, é um tema que está no debate público há anos. Esse jornal aqui, ó, é de 4 de julho de 1999. Aqui é o Jornal do Comércio, lá do Rio de Janeiro. Aí aqui embaixo, ó, tem aquela notícia, ó, variações sobre a soberania absoluta, que é do Jarbas Passarinho. Essa nota. Aí eu só vou pegar um pedaço da nota, que ele fala o seguinte, ó. A preocupação, entretanto, procede da tendência da planetarização da Amazônia, ou seja, a internacionalização, verbalizada por estadistas estrangeiros. Aí ele fala do François Mitterrand em Tóquio, disse que os países que têm florestas equatoriais úmidas têm que compreender que sua soberania sobre elas é relativa. Michael Rocard, o seu primeiro-ministro, repetiu isso em Haia, Tribunal de Haia, que a esquerda tanto gosta, sobre protesto diplomático brasileiro. Naquela época o povo protestava. Agora o Dilma ajuda. Ficou a tese, logo seguida por Warren Christopher, secretário de Estado americano, no primeiro mandato do presidente Clinton, que foi mais longe. Em matéria de direitos humanos violados e de meio ambiente degradado, não há soberania absoluta. Não há soberania absoluta. Podemos tomar conta. A Amazônia é nossa. Recentemente, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan,
em sessão plenária da Comissão de Direitos Humanos, disse a respeito dos ataques aéreos da OTAN contra a Iugoslávia que o mundo não vai mais permitir que as ações que praticam o gênero possam esconder-se atrás da Carta da ONU, que tem tradicionalmente salvaguardado a soberania nacional. É a doutrina do imperialismo dos direitos humanos. Gorbachev aderiu à doutrina. Em seu livro, A Proposta 2, lê-se que as questões ecológicas exigem soluções que transcendem os limites geográficos. O que é que o Lula foi falar no G7? Que não dá mais pra gente ficar tendo COP, tem decisão na COP, aí chega no Congresso Nacional e o Congresso Nacional não aprova. Não, porque a gente precisa problemas globais, soluções globais. E além do G7, o Lula falou isso em outro momento. É que eu não tô lembrado agora, mas tá nos Atlas. Quem procurar acha isso fácil. Outra coisa engraçada, o Kofi Annan relativizando a soberania nacional. Kofi Annan foi o secretário-geral da ONU que criou o SG. Foi ele que inquiriu, questionou, provocou 50 grandes empresários, olha que engraçado, e grandes organismos multilaterais como o Banco Mundial. E aí o SG surgiu isso em 2004, 5 anos depois dessa nota. Olha que coincidência, né? Mas ela não termina aqui não. Ah, não, termina. Aí que a gente se esbarra no Partido dos Trabalhadores. Gente, tô lá. E vamos de Google. E eu, ainda na busca lá daquelas poi da Bia pelas falas, né? Falei, será que essa turma realmente falou isso? Será? Não é possível. Eu não acredito. Eu me recuso a acreditar. Aí eu me deparei com esse artigo científico. Soberania nacional versus desenvolvimento sustentável. As lições sobre a narrativa da internacionalização da Amazônia brasileira. Olha só, é narrativa, viu? Isso não é verdade, é narrativa. Vamos aprender aqui com essa narrativa pra gente conseguir dar 1-0 no Brasil. Ah, o povo é descarado, viu? Olha lá, ó. Université, Société, papapá. É um monte de francês aí que escreveu essa nota. Aí eu vou pegar esse artigo, né, pra dar uma lida e mouse pra baixo vai, mouse pra baixo vem, né, rodando a rodinha. Aí o que que eu acho? Falou, peraí, pô, aqui tem português, o artigo todo em inglês tem hoje, e ali, né, um índio, internacionalização da Amazônia, etc. A da esquerda eu vou dar um zoom. Vamos olhar pra direita primeiro, ó. Coloca ali um empresário, aparentemente, um grande chifre, onde deve ser de criação de gado, bonezinho dos Estados Unidos, pega o ribeirinho, e tem ali um cara com a mala, que deve ser um político, né, traindo os ribeirinhos, né, o caboclo lá da Amazônia. Pressões internacionais sufocam o setor produtivo. Enquanto isso, as punhaladas constitucionais estão se encarregando de desestabilizar de uma vez a produção amazônica. Revista Hoje. Essa era ano 2, número 4, R$10. Mas vamos olhar com zoom a da esquerda. Essa é bacana. Um índio ganhando R$1, tucano com bico amarrado, tucano calado. Será que está falando do PSDB? Revista Hoje, Porque o Brasil Perde o Futuro, ano 2, número 3. Vamos olhar ali primeiro em cima, né? ONGs, Igreja Católica e PT, Partido dos Trabalhadores. O do Lula, o do Dilma. Querem transformar a Amazônia em cobaia ecológica do planeta. E essa revista, acho que ele botou aqui a data, ó. Acho que é de 2005 essa revista. Essa edição, eu acho que essa edição é de 2005. Mas tá ali, né? Revista Hoje, que foi publicada em Altamira, no Pará, e o autor era o Mário Barbosa, que eu não sei mais se ele está entre nós. Mas vamos lá. A autonomia do Estado do Pará e do setor produtivo são ignoradas. Autoridades brasileiras são cooptadas. Meio ambiente e índios são usados como subterfúgio. E aí eu pesquisei, falei, eu quero encontrar essa revista hoje. Quem procura acha, mas nem sempre. Essa edição eu não achei por nada. Se alguém mora no Pará, pelo amor de Deus, posta isso na internet e a gente vai acabar encontrando. A união faz a força. Quem tiver essa revista, quem encontrar na internet, eu quero muito saber o que tem dentro dela com detalhes. Mas, porém, entretanto, todavia, eu achei outro exemplar da revista Hoje, que também tem matérias engraçadas, inclusive uma mensagem
uma mensagem, a gente vai comentar dela agora. E para minha surpresa, eu encontrei no site do ISA, os zongueiros aí, amigo da Marina, Instituto Socioambiental. Se eu não me engano, estava até no grupo de transição. Amazônia ameaçada. ONGs estrangeiras como Greenpeace e WWF se infiltram no Brasil para influenciar a política ambiental e pôr em risco nossa soberania sobre a Amazônia. Está disponível para download. Ali, ó, artigo periódico, documento, né, com o autor mesmo Mário Barbosa. O periódico é a revista Hoje, local de São Altamira, no Pará, etc, tudo mais. Aí eu não falei lá o Xingu. O Xingu, qual era o Xingu? Era o Xingu verde para sempre? Eu tenho que votar nisso daqui, velho, porque se for é mais outra coincidência. Não é vivo para sempre, não é verde para sempre, é vivo para sempre. É que tava muito engraçado. Ele vai falar de uma história de um verde para sempre. Então não é, mas tá aqui, ó. Reserva extrativista verde para sempre. E aí comenta algumas coisas. Então vamos dar uma olhada, né? E aí que tá o intervalo de página, não tá a revista completa. A primeira página, que tá disponível no site do quando você faz o download, é esse daí, ó. Essa é a primeira página que mostra. Eu não vou entrar aqui, tem muito detalhe, muita informação, mas o cara está denunciando do início até o fim como a nossa soberania está sendo relativizada. E aí na página 22, eu vi ali, ó, feudalismo petista. Eu falei, eita, falou do PT, não tem como não ler. Aí ele sai comentando o que é o feudalismo, como não é algo bacana, como ele fala tudo isso, né, para trazer para aqueles dias e falar que o povo estava sendo uma espécie de servos. Olha o que ele escreveu. Ele fala assim, ó. Numa analogia, nada pode assemelhar-se com tanto perfeccionismo ao sistema feudal do que o contexto atual das reservas extrativistas Riozinho do Anfrísio e Verde para Sempre. E as demais que a União propõe criar. Isso aqui é em 2005, governo Lula. O IBAMA figura com poderes iguais aos senhores feudais. A Igreja Católica como parceiro eclesiástico. E o povo dentro das reservas são servos. Pouca diferença há do servilismo medieval. O povo jamais terá direito à propriedade e viverá eternamente pobre, colhendo castanhas, extraindo leite de seringa, ramos silvestres e criando galinhas. Passados em 2005, 15, 18 anos, a população está vendo do mesmo jeito que ele está descrevendo. 18 anos, nada mudou, só piorou. Sobretudo, o feudalismo e governo brasileiro estão intimamente ligados, basta ler a obscuridade da Lei 9.985 de 2000, que dispõe sobre a criação das unidades de conservação. O modelo da consignação é ultra parecido. A posse e uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nessas reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável serão regulados por contrato, conforme se dispuser no regulamento desta. Preconiza o artigo 23. Olha agora. Então, é realmente um retrocesso viver este modelo econômico medieval. Mas, como não estamos na França e não temos uma Joana d'Arc, vamos nos adaptar e viver como servos do Império Petista. Ah, e é bom lembrar que depois do feudalismo veio o absolutismo. E agora, o Lula é rei. Só que a revista não para por aí, tem mais informação interessante. Lá para as tantas, na página 25, tem vale tudo. Vale, não vale tudo, não pode valer tudo, pô. Valer tudo é mal. O fax emitido por Fernando Regis de Siqueira, da Gerência Executiva do IBAMA em Brasília, para o coordenador da CPT, Centro Pastoral da Terra, nas comunidades de base aí que sempre deram campanha pro PT, Tarcísio Feitosa e Altamira, mostra a forma como a União trata o Pará, estado que é Brasil por opção. Neste documento, salta às vistas uma linha gigantesca, rede de conchavos, uma passarela do grande labirinto verde, provando que as instituições do governo federal tomam suas decisões arbitrariamente para criar unidades de conservação no estado do Pará. Esta é mais uma prova concreta da forma unilateral com que o governo usa suas principais entidades para fazer o que quer no Pará. O fax traduz claramente que o número de associações ligadas ao PT é autossuficiente para consolidar seus interesses, onde simples ofícios vão tomar dimensão de consultas públicas. E que fax era esse? Fax descoberto. Tarcísio, faça um grande favor.
Preciso que você arrume o máximo de manifestações de apoio à criação das Ressex Xingu e Rio Iriri. Rapaz, Xingu, Itália outra, movimento Xingu, o outro é Vivo para Sempre. Eu tô encafufado se isso daqui não é aquela nota ali do Belo Monte. Mas tudo bem. Vale tudo. Vale tudo. Manifestações de moradores, a FVPP, a CPT, vereador, deputado, prefeito, associação de bairros, sindicato de professores, sindicato dos trabalhadores rurais, enfim, vale tudo. Estas manifestações de apoio serão usadas como consulta pública. As manifestações podem ser de outros municípios, universidades, etc. Tu já imaginou se não tivesse imposto sindical na época? O pão com mortadela? Aí tu entende por que eles querem voltar com pão com mortadela. O povo na rua, querendo ou não, ajuda em alguma coisa. A nível local. Nem tudo se resolve em Brasília. Tem coisa que precisa de um braço. Rapaz, anota isso aqui em 2005. Fiquei de cara. Nessa revista, na página 23, fala o seguinte, ó. O Estadista. Aqui é só para comentar rápido, porque tem tudo a ver com a CPI das ONGs. E eu acho que isso aqui é um tema que eu não sei como até hoje isso daqui não se tornou uma coisa extremamente normal no país. Mas fala assim, ó. Talvez o que mais o Brasil e a Amazônia precisam hoje é o brio nacionalista que possui o senador Mozarildo Cavalcante, do PPS de Roraima, do mesmo partido lá da Maria Helena, que fez aquele requerimento. No dia 29 de junho de 2004, o Senado aprovou o projeto de lei de autoria do parlamentar que obriga as ONGs a prestar contas anualmente ao Ministério Público de todos os recursos recebidos, seja mediante de convênio público ou doações privadas internacionais. O projeto torna mais rígido o controle dessas entidades através do Cadastro Nacional das ONGs, determinando que se preste esclarecimento sobre as fontes de recursos, linhas de ação, tipo de atividade, modo de utilização dos recursos e demais informações sobre as atividades das entidades. Recentemente, tivemos uma constatação claríssima acerca da necessidade de haver uma regulamentação, uma fiscalização e um acompanhamento do trabalho dessas organizações não governamentais, discursou o senador em plenário. Elas prestam muitas vezes aí quanto ganhou, recebeu, gastou, etc. tudo mais, mas a verdadeira fiscalização, controle no Brasil, eu acho que ainda está muito a desejar. Mas vamos continuar. E aí eu fiquei doido para tentar achar aquele exemplar da revista Hoje, né, que tava lá o PT junto com as ONGs. Pesquisei, não achei. Aqui é só para comentar bem rápido. Eu fui parar em um jornal de outubro de 1980, Amazônia Hoje. E aqui só tem um texto, não vou ler esse texto, o texto é grande, mas é do Mário Ramos. E eu acho que é o mesmo Mário Ramos da revista Hoje. Por quê? Porque tá aqui no final, né? Mário Ramos é jornalista, editor do Amazônia Hoje. Pô, Amazônia Hoje deve ser revista Hoje. Parece muito também, é Mário Ramos. Então ele tá lá, desde 1980 falando. Amazônia, a grande cobiça. 1980, denunciando, ó, estão querendo tomar conta da Amazônia. Fazendo denúncia sobre a destruição da indústria brasileira. Ele está denunciando aqui a formação de monopólios, oligopólios, como isso vinha sendo feito através de legislações no Brasil. Olha, nem vou ler para não ficar mais agoniado que eu já tô. Aí eu falei para vocês que aquela nota do Estadão de 2010, ela ia fazer muito sentido. Ainda não é essa. Ainda não é essa. Porque eu vi o Estadão. Calma. Respira. Aí, antes de montar o vídeo hoje, antes de toda a pesquisa, eu já tinha separado essa nota. E por quê? Estou escrevendo já o Atlas de Maio, né? Para registrar a história do Brasil. E eu falei, rapaz, que nota gostosa. Essa nota aqui, aí a data, né? Dia 30 de maio. Falava da reunião de Lula com os líderes da América do Sul. Maduro, etc, tudo mais. No primeiro momento que eu vi essa nota, em vídeo eu comentei até dar uma risada, né? Falando o fracasso do Lula. Mas eu também destaquei o que o Lula estava tentando obrigar os outros países, né, a seguir, como um bom servo do imperialismo. Reunião de Lula e líderes sul-americanos evita a menção ao Unasul e termina sem medidas concretas. Aqui tem duas coisas que é de cair o queixo. Outro ponto do documento divulgado pelo Itamaraty diz que os presidentes da região concordaram em trabalhar por mecanismos inovadores de financiamento da ação climática. Pessoal,
mecanismo de financiamento da ação climática, etc. Tudo mais, é o tema central da cúpula que está acontecendo em Paris sobre um novo pacto financeiro global. Parece que o Lula já sabia que isso era um assunto importante. E o Lula fez questão de trazer para tentar, né, colocar na gaiola, na algema, na armadilha, os líderes sul-americanos. Com um mês de antecedência. Fala aí se o Lula não é um bom vassalinho, não é um bom servo. Eita, rapaz, tem que dar pela bandeira dos Estados Unidos. Com o país desenvolvido, né? Que exatamente está sendo discutido lá. E o outro item? Esse daqui, meu Deus do céu. Entre eles, a troca de dívida por ação climática. Dívida por ação climática. Você está devendo? Faz uma ação climática, quem sabe dá um pedacinho de terra para nós, né? Um pedacinho, a gente resolve fácil. E por que esse daqui eu fiquei de cara? Porque lendo o Jornal do Comércio de maio de 92, acho que 30 de maio de 1992, ali na coluna direita tem a primeira nota chamada Ambientalista Chega ao Rio. A gente vai falar sobre ela. E a segunda nota está escrito aprovada conversão de dívida. Conversão de dívida. O que é que o Lula fez? Os sul-americanos assinarem? Troca de dívida por ação climática. Isso aqui é 1992. Vamos dar uma olhada? Aprovada a conversão de dívida. A primeira operação de conversão da dívida externa brasileira para fins ambientais acaba de ser aprovada. No valor inicial de $150 mil. Míseros $150 mil. Entregando o Brasil a preço de banana. De acordo com o plano de conversão da dívida externa estabelecido pelo decreto de 28 de junho, a Fundação American Express, em conjunto com a Fundação Pro Natureza e a entidade americana The Nature Conservancy. Aquela que, quando o Renato postou lá o negócio da BIM em 2011, eu falei, meu Deus, não acredito que eu vi isso daqui. A mesma que em 92. Estava aqui, não. Vamos trocar aqui, rapaz, uma ação climática pela dívida. Vem, me paga, tio, que a gente resolve. Vamos fazer aqui o jogo, vai dar bom demais. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil hoje? Hoje não, 30 de maio. Gente, não é aleatório. Olha quantos anos a turma tá batendo nessa tecla. Olha a importância da CPI das ONGs. Vocês estão entendendo? É a chance de recuperar o Brasil pela primeira vez. O anúncio foi feito ontem no Rio pelo presidente mundial da American Express. O cara já tá, meu Deus, 150 mil. Que delícia. A operação garantirá pelo prazo de 20 anos o trabalho de manutenção e manejo do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Eles vão tomar conta do parque por 20 anos por $150 mil. Oh, meu Deus do céu. É uma piada. Isso aqui é uma piada. Esta é a primeira vez que parte da dívida brasileira é trocada por um projeto ambientalista. A Organização Internacional para a Conservação da Natureza, The Nature Conservancy, possui programas em 18 países da América Latina. No Brasil, a Nature realiza trabalhos em parceria com empresas nacionais para a preservação dos ecossistemas da Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal. Em 1990, a Fundação American Express doou cerca de $100 mil para a entidade SOS Mata Atlântica, parceira da organização estrangeira no Brasil. Dívida por ação climática. Essa nota que trouxe no vídeo de ontem, mas vou trazer de novo. Tesouro pode separar área ambiental e social em novos títulos. Para a primeira emissão de títulos, SG, que deve juntar meio ambiente e social, está programado para o segundo semestre deste ano. Essa lei já está aprovada. Governo sanciona a lei para a emissão de títulos públicos voltados às práticas SG. Dívida por ação climática. Vocês querem me falar que o Lula é o Foro de São Paulo? Lula, né? Comunista do Foro de São Paulo. Ele tá servindo ao interesse de Washington. Assim,
Olha isso aqui, 1992. Olha isso daqui. Troca de dívida por ação climática. O Lula gosta do Foro de São Paulo, adora, ama de paixão. Se ele puder ajudar o Maduro a pegar no colo, ele vai ajudar? Vai ajudar. O Alberto vai ajudar. Mas tentar enxergar o PT puramente, meu Deus, o Foro de São Paulo. Gente, olha o que está acontecendo. Ontem saiu uma notícia sobre o Foro de São Paulo que está chamando mais atenção do que as ações do Lula em torno dessa agenda. Olha, isso aqui está na frente de vocês. Isso aqui vai entrar a partir agora do segundo semestre. Tá de brincadeira, pô. O que a direita tá olhando? A direita tá uma marionete aqui. Tá marionete. Aqui, direita. Pá. E o Lula só botando a trozoba no brasileiro e tá todo mundo de boca aberta. Aí comentamos também no vídeo de ontem sobre o mercado de carbono. A importância do mercado de carbono. Tem que ter mercado de carbono, tem que ter mercado de carbono. O Alckmin também falou do mercado de carbono. Aí eu... Olha lá, né? Eu venho aqui. Não é esse não. Ficou fora de ordem. Pô, peraí. Cadê? Aqui. É esse aqui. Mercado de carbono. Não, vamos voltar assim. Depois eu vou pro mercado de carbono. Só grava isso aqui, né? Ontem a gente falou do mercado de carbono. Ontem falamos do mercado de carbono. Mas vamos voltar para aquela... Nessa aí que a gente falou da dívida. A outra matéria que eu ia falar com vocês era do ambientalista chega ao Rio. Veio aqui pro Rio, né? Dar um bisu na situação. Tava rolando na Rio 92. A gente vai ter a COP 2025 no Brasil, a COP 30. Considerado um dos maiores defensores da política de conversão da dívida externa em projetos de preservação ambiental, o presidente do The Nature Conservancy, 2011, estava aí contra Belo Monte. Vejam só como são as coisas. Ele vai estar aí, né, no domingo, para participar da abertura da Rio 92 e manter encontros com autoridades brasileiras e empresários. Convidado especial do secretário-geral da Rio 92. Olha, convidado especial, rapaz. Ele vai ser homenageado por 4 importantes entidades de preservação. Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, Fundação Pro Natureza, SOS Mata Atlântica e Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem. A homenagem tem uma explicação. A The Nature Conservancy foi a primeira instituição não governamental a conseguir do governo brasileiro a autorização para a conversão de parte da dívida em projetos de proteção da natureza. E tá aí, apareceram de novo em outros momentos e continuam no Brasil, continuam atuando, continuam gerando problemas. Aí pega isso tudo, a nota do Estadão, aí volta lá no Estadão, ali de 30 de maio, eu não vou trazer aqui de volta, que o Lula fez lá o acordo pra galera na América do Sul assinar, e isso também é o tema dessa cúpula internacional, novo Pacto Financeiro Global, é o quê? Financiamento para ações climáticas, né, pelos países desenvolvidos. O que é o novo Pacto Financeiro Global em discussão em cúpula de Paris com participação de Lula? Isso aqui aconteceu ontem na BBC, né? Cúpula organizada pelo Macron. O objetivo é racionalizar a aplicação de fundos internacionais em benefício de países pobres, né? Gente, olha só, aplicar fundo é você conceder empréstimo. Conceder empréstimo é o quê? Ter dívidas. Dívidas. Vamos dar dívida e vocês me dão. Vocês me dão com o quê? Com ações ambientais. Desde 1992, fazendo maldade contra os países pobres. Aí o que eu tô falando pra vocês, de novo, pelo segundo dia consecutivo, um assunto que está moldando o futuro do planeta. Quem que está discutindo ele? A direita conservadora? Não. Senador Ciro Nogueira. O Brasil é o Brasil. Não tem igual. Lula quer governar o mundo ao invés de governar o Brasil. Basta 1/6 do mandato lá fora. Quer definir um novo pacto financeiro global, enquanto o Brasil sabota o marco do saneamento. Quem não governa o Brasil passa vergonha dizendo o que o mundo tem que fazer. Ainda fala do marco do saneamento. Medida propositiva para a população. E como vocês podem ver, gente, essa medida, Pacto Financeiro Global, etc., está sendo discutido em 92, 31 anos atrás. Olha a importância de pelo menos debater o tema, fazer com que esse tema pelo menos avance no debate público. Isso não aconteceu do dia para noite. Título SG não surgiu do dia para noite. O título SG são mais de 31 anos de pressão. E a gente está diante disso daí, avançando a passos, não é de tartaruga não, é passo de gigante, né? João do pé de feijão, não aquele que tinha lá a bota e dava
bota de 7 léguas. É isso aqui. Olha o que está acontecendo. Quem está na vanguarda desse debate é o Ciro Nogueira. Onde está a tal direita conservadora? Aí chegamos na nota do Estadão, que se conecta com aquela nota do Estadão de 2010 que eu falei que ia fazer muito sentido. Juntos para transformar o sistema financeiro internacional. Quem é essa nota? Brigitte Collett. Esse nome não é de brasileira, não. E não é mesmo. É da embaixadora da França. Assim como em 2010, Ongueiros tinha um espaço no Estadão para avançar com a agenda ambientalista, a agenda verde, em 2023, os ongueiros, né? Como se fosse ongueiro, né? Os ativistas continuam tendo espaço no Estadão para continuar promovendo o seu discurso e suas peças de propaganda. Entrando, saindo, é o mesmo padrão. Aí vamos ver o que ela está falando. A arquitetura financeira internacional herdada do pós-guerra já não é suficiente. Por quê? Muitas desigualdades, desafio climático. As respostas apresentadas pela comunidade internacional são hoje fragmentadas, parciais e insuficientes. Esse início eu já li, eu falei, rapaz, peraí, ela tá falando a arquitetura financeira não é mais suficiente. Ela tá falando de Bretton Woods, ela tá colocando o dólar em xeque. Eu falei, não é possível. Aí eu fui continuar a ler. O sistema financeiro internacional herdado de Bretton Woods está chegando a seus limites. Enquanto o futuro do nosso planeta está sujeito a 2 grandes riscos. Quais os 2? Primeiro, apoio suficiente ao desenvolvimento da proteção de bens públicos mundiais, tipo a Amazônia, né? Por falta de recursos mobilizados. E o segundo item, fragmentação geopolítica no momento em que precisamos mais do que nunca de um multilateralismo eficaz e de uma coordenação reforçada. O que é multilateralismo, eu falei, é unipolaridade. Todos unidos debaixo de uma mesma casa. No caso, a ONU. Quem defende o multilateralismo? O Lula. O Lula, inclusive, quando ele fala da multipolaridade que ele defende, é baseada no multilateralismo forte. Ou seja, ele não defende nenhuma multipolaridade. Para essa senhorita estar falando isso é por quê? Porque, sim, hoje estamos no momento do mundo do principal, é o conflito mais importante desde o segundo grande conflito mundial, que é a questão da Europa, Ucrânia versus Rússia. Não precisa ser um gênero da geopolítica. Isso vai dar uma direção do caminho do mundo. Os BRICS não são santos, muito menos essa turma. É o momento que o Brasil, se não tivesse um vassalo do Biden, deveria se posicionar em prol da nossa soberania. O medo deles é essa fragmentação, a multipolaridade. Eles perderem, o governo mundial não conseguir avançar. O governo mundial não está avançando. Existem levantes de outras regiões, em outros países, movimentos patrióticos, movimentos soberanistas, movimentos nacionalistas, chame de como você quiser, estão emergindo em diversos locais do planeta. E eu já falei isso para vocês. Eu já falei isso para vocês em vários contextos. Um deles, que eu já repeti mais de uma vez, e tá até no vídeo do Talking Show, recente, acho que de ontem, eu falando assim, olha só, pessoal, eu sempre falo assim, o Brasil tem um delay de 2 anos. Lá em 2016, o americano estava cansado do establishment, corrupto, etc, tudo mais, voltou no outsider, o Trump. 2018, o brasileiro estava puto da vida, corrupção, etc, tudo mais, outsider, Bolsonaro. A eleição de 2020 nos Estados Unidos era o quê? Poxa, é a defesa da democracia. Eleição de 2002 no Brasil, a defesa da democracia. E aí eu falo, ó, o mundo tá mudando. Hoje a discussão pública lá nos Estados Unidos, e eu falei isso desde ano passado, tá falando, ó, olha, eu falava muito do Vivek, falei, olha o Vivek, olha o DeSantis, olha como o discurso desses caras está diferente, estão batendo na tecla do ESG, estão batendo na tecla da agenda woke. Olha como vem surgindo alguns focos. Dei exemplo de vídeo de TikTok pequenininho, de pessoas falando a favor por temas nacionais. Olha a quantidade de vezes que eu estou batendo na tecla. Precisamos falar de um projeto de desenvolvimento do Brasil, defesa da nossa soberania, resgatar essas pautas que são caras para a população, segurança pública, emprego, qualidade de vida. Tá aí a embaixadora agora falando isso, né? O mundo tá mudando, hein? O mundo tá mudando. Estamos num momento crítico. E quem está surfando a onda? Quem é o rei da vanguarda no Brasil? Ciro Nogueira. Rapaz, sensacional, sensacional. Mas vamos lá.
Ela diz, né? Juntos devemos transformar nosso sistema financeiro internacional para que ele seja mais reativo, mais justo e mais solidário, a fim de combater as desigualdades. Ou seja, um sistema financeiro com governança social e que se preocupa com o meio ambiente, né? Ou seja, um sistema financeiro ESG. Financiar a transição climática e a proteção da biodiversidade e nos ajudar a atingir o objetivo de desenvolvimento social da ONU. Esse é o objetivo da cúpula. Esse é o objetivo da cúpula. Aí eu falei, coisa que também está acontecendo. O Dilma, o Haddad e o Alckmin falaram. Regulamentação do mercado de carbono. Tem que fazer a peça central nesse programa verde do Haddad, transição ecológica. Jornal do Comércio, 1997, eu acho, tá muito pequena a letra. Mas tá ali, ó. Planos de cota de emissão de carbono. 9 países estão dispostos a experimentar um programa piloto. Na década de 90. E foi, bateu na tecla, e foi. E foi, né? Também vendo o que tá acontecendo agora. Agora a gente tá vendo o que tá acontecendo. É preciso pelo menos debater. Se a gente sequer debate o tema, se esse tema sequer está no debate público, não tem como a gente vencer, gente. Não dá pro Ciro Nogueira sozinho salvar o Brasil. Esse nos conecta, acho que pra gente falar de Bolsonaro. É isso, acho que é. Então, qual é o texto? Acho que é isso mesmo. Alarme sobre a Amazônia. É o texto ali, né? 94. Olha que engraçado. O Canal 4 Televisão, no programa noturno dia 24 deste mês, divulgou impressionante reportagem através do repórter Lozecan, que mostra a atividade prejudicial à nação brasileira nas regiões selváticas da Amazônia, em terras de Roraima, a título de demarcação de áreas chamadas de indígenas, entidades estrangeiras ali presentes, influenciando demarcadores no sentido de ampliarem os possíveis limites dessas áreas, tendo em vista os minerais que se agacham no subsolo. Não é indígena nos pontos indicados, apenas selva e riquezas minerais. Não se trata de fantasia, é a pura realidade exposta por esse bravo repórter que, alçando lugares remotos, não apenas de avião, mas por terra, tudo revela. A ausência de índios nos locais, a presença de falsos missionários estrangeiros e mesmo brasileiros, traidores da pátria e que ali buscam abrigo e ouro. E aí, no final dessa nota sobre a Amazônia, ele falava assim, ó, está faltando uma CPI para a demarcação de terras e outra para a FUNAI. E essa CPI está começando. É a CPI das ONGs. Temos que prestar atenção na CPI das ONGs. Tá por aqui, todo caminho. Problemas que envolvem a economia brasileira, pressões internacionais que vocês estão vendo, né, com a questão de Bolsonaro, que vão muito além do meio ambiente, muito além de aspectos econômicos, para garantir a democracia, né? A democracia. A CPI tá aí. E não tem ninguém falando dela. Porque os deputados estão lacrando. E já tem hora e 3, mas a gente vai ter que falar de Bolsonaro. Porque eu sei que vocês gostam de uma doidice, né? Veja só. Diferente do Lula, que a Folha de São Paulo precisa mudar a manchete para não deixar claro que o Lula é o vassalo do Biden, o nosso Jair Messias Bolsonaro, na ONU, Bolsonaro diz haver cobiça internacional sobre a Amazônia e acusa as ONGs. Ei, tem o seu Jair que eu gosto, dedo na cara. O presidente volta a falar chefes de Estado, desta vez em fórum sobre biodiversidade. Bolsonaro aumenta o tom na ONU, acusa ONGs e defende a soberania da Amazônia. Não é da humanidade não, é do Brasil. É do Brasil essa desgraça. É isso aí, Jair. Tamo junto. Sentimos soberania ameaçada. Foi lá com o Biden e falou, irmão, tá ameaçando, viu? Não. Tá ruim. Não. O Dilma vai lá pra quê? Dá patinha, balança o rabinho, bota a língua pra fora. É o Dilma. Ao lado de Putin, Bolsonaro agradece a defesa da soberania da Amazônia e pega a paz pra todo mundo. Obrigado aí, viu? A Amazônia é minha, valeu aí. Obrigado por reforçar, porque tá precisando. Tá todo mundo de olho gordo na minha floresta. Minha floresta dos brasileiros, essa é a minha frase. Tá vendo a diferença de Lula pra Bolsonaro? Só que não é só isso que eu quero mostrar pra vocês, não. Pra minha surpresa, ontem eu dormi e acordei. Na verdade, hoje eu acordei no universo paralelo. Depois de 6 anos escondendo, realmente escondendo. O Estadão não só coloca uma foto que Bolsonaro tá bonitinho. Cabelinho penteado, ó, sobrancelha penteada também. Bolsonaro desembarca em Porto Alegre e é recebido por apoiadores aos gritos de mito no aeroporto. Rapaz, o que foi que aconteceu no Brasil nas últimas 24 horas que o Estadão postou essa nota? Eles que sempre esconderam o apoio que Bolsonaro recebia. Com direito
Até o vídeo, rapaz. Esse tweet aí do PL tá dentro da matéria. Fiquei surpreso. Fiquei surpreso. Se tivesse sido assim, viu? Um mínimo de honestidade contra as ONGs. Rapaz, o Brasil ainda tinha chegado em Júpiter. Saturno que eu não gosto, não. Tinha chegado em Júpiter. Aí a gente chega nos finalmente. Olha que engraçado. Vocês que gostam de uma conspiração. Ontem, a Folha de São Paulo soltou a nota de cima. Bolsonaro insinua que Estados Unidos interferiram na eleição para prejudicá-lo. Vocês acompanharam esse debate? Vocês acompanharam essas notícias? Eu não vou entrar nelas. Só vou mostrar a própria notícia da Folha de São Paulo do dia anterior. Estados Unidos fizeram pressão para conter golpe de Bolsonaro, diz Financial Times. Financial Times publica que a eleição não foi questionada em parte por causa da discreta campanha americana. O jornalismo brasileiro. E aí nessas andanças, lendo também o Jornal do Comércio, eu botei Gorbachev e Amazônia, não vou mentir, fiquei lendo. Vixe, eu li 88 notícias que tinha o Gorbachev e a Amazônia para ver o que eu achava de interessante. Comecei a me empolgar. No meio delas, tinha uma página, essa daí, jornal de 92, Rockefeller e crise. Eita, aí deu gatilho, né? Rockefeller, eu falei, eita, vou ter que parar pra ler, né? É os Soros de uns tempos atrás. Olha que engraçado. Leia essa notícia com o que você sabe agora que a Financial Times revelou sobre a defesa da democracia pelos americanos contra Bolsonaro. É significativo o escasso noticiário sobre a visita de Rockefeller. Parece que havia interesse que ela não fosse registrada e comentada. Todavia, é de se atentar para o fato que esse cidadão desembarca no Brasil toda vez que se esboça uma crise política em nosso país. Quando não é ele, é a frota norte-americana do Atlântico Sul. A Laura Richardson é da frota americana do Atlântico Sul, viu? Que coincidência. Ai, os objetivos são os mesmos. A diferença é o método. Segundo o que o governo dos Estados Unidos entenda por gravidade da situação. Com a presença da frota é coação e intimidação afrontosas. Com Rockefeller, a coisa tem caráter mercantil e, portanto, preparatória da ação daquela, caso não consiga o entendimento entre os políticos tupiniquins. Rockefeller é presidente do Council for Latin America, órgão líder de uma estrutura de poder econômico para o controle da economia latino-americana. Atua em conjunção com a CIA e o Pentágono, os dois pilares da Comissão de Relações Exteriores do Congresso dos Estados Unidos, composta pelos 30 maiores homens de negócio daquele país. A ele, o Conselho, estão relacionados diversos comitês e escritórios especializados em informação, contra-informação, cadastro e aliciamento de pessoas potencialmente úteis para suporte do referido controle das sociedades subdesenvolvidas do continente. Entre eles, o CICYP, que é o Conselho Interamericano de Comércio e Produção. Trata-se de uma rede de agências cujo alvo é acumular recursos financeiros e distribuí-los em programas destinados a dissuadir ou mesmo bloquear movimentos coletivos que possam ameaçar de alguma maneira o interesse dos Estados Unidos, nos países subdesenvolvidos, e fortalecer nestes a manutenção do status quo colonial e conservador. Nesses meios se inclui a corrupção de lideranças sindicais, organizações estudantis ou, de forma mais sofisticada, de profissionais liberais influentes. Quem sabe até jornalistas, né? E aí que está a parte engraçada. Nos compromissos tacitamente assumidos por Collor figuram as privatizações das empresas estatais estratégicas, que têm sido leiloadas irregularmente em troca de papéis sem valor mercantil. A reforma da Constituição com finalidade de extinção do monopólio estatal do petróleo para abrir os consórcios anglo-americanos de exploração das reservas da Amazônia, conhecidas pelas Standard Oil desde 1925, e que só não foram exploradas porque outras reservas ofereciam melhores condições de investimento e lucros, como a do Oriente Médio. Estão ainda incluídas nessa reforma constitucional a eliminação da obrigatoriedade das mineradoras a que industrializarem os minerais que extraírem. E não é que isso acontece hoje no Brasil? Vai levar de graça aí. A Vale, FHC deu. Os minerais, leva cru. O Zema ainda foi entregar, né? O Zema foi aos Estados Unidos ver se ninguém quer levar de graça. Industrializar o Brasil? Não. Liberal não entende as coisas, né? Desnacionalização dos portos, internacionalização do subsolo. Isso explica as fanfarras políticas e jornalísticas amedrontando a nação, tal como 64, em uma crise institucional de graves consequências no caso do impeachment de Collor, o que é um embuste. E o Collor foi impeachmentado, né?
Engraçado, né? O Rockefeller veio, segundo o cara, com uns interesses assim, né? Coisa. E sempre que o país, sempre que tem uma crise, sempre que existe uma desestabilização, nossa, é um momento ótimo porque fica sem dono. Sem dono. O que engorda o gado é o dono. Não tem dono, faz o que quer. Eu achei muito engraçado essa notícia à luz das últimas revelações recentes da Financial Times. E é isso, né? Chegamos aqui. O de hoje ninguém vai reclamar que deu 1h10. O de hoje ninguém tem como reclamar que a história é boa, hein? Eita, eu me empolgo com essas histórias, não sei vocês. É só tristeza, é só maldade. Mas descobrir as coisas, eu fico de cara e falo, rapaz, não é possível. Ô, gente desgraçada. Mas é isso, gente. Vou mandar pra vocês lá o vídeo do Gonçalves Dias no canal do Telegram. Se gosta do meu trabalho, passa no canal. Tem um Tony Valeu. Tem o P na descrição. atasbrasileiro.kimpai.com, que é pra tudo isso daqui jamais desaparecer da história brasileira. Nossa, como escrever isso no Atas? Vai dar trabalho. Mas vou contar essa história, vai estar lá registrada, de fácil acesso, conectando com o que o senhor Dilma está fazendo com o nosso país. E é isso. Compartilha. Volta amanhã. Volta amanhã. Quem sabe tem mais. Que grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.